Mestre Jesus, agradecemos esse novo dia em que estamos tendo a possibilidade de estarmos aqui reunidos em torno do Evangelho segundo o Espiritismo. Que seja um momento de fortalecimento das nossas ideias, um momento de incentivo às nossas reflexões e que nós saiamos daqui mais fortalecidos para fazer aquilo que nós sabemos que precisamos fazer, mas que às vezes deixamos os sentimentos difíceis falarem mais alto. Então, que seja um momento em que nós nos compenetremos de que temos que combater a nós mesmos para modificar esses sentimentos que às vezes são desequilibrados e que normalmente estão direcionados às pessoas com as quais convivemos. Muito obrigado, Pai, por essa oportunidade, que assim seja. Do capítulo 19, a fé transporta montanhas, a fé religiosa, condição da fé inabalável, onde tem 6 e 7. Do ponto de vista religioso, a fé é a crença em dogmas particulares que constituem as diferentes religiões. Todas as religiões têm seus artigos de fé. Sob esse aspecto, a fé pode ser ou raciocinada ou cega. A fé cega não examina nada, aceita descontroladamente o falso como verdadeiro e se choca a cada passo contra a evidência e a razão. Levada ao extremo, produz o fanatismo. Quando a fé está assentada sobre o erro, cedo ou tarde ela se destrói. A fé que tem por base a verdade é a única que tem garantia de futuro, porque nada tem a temer com o progresso das luzes, segura de que o que é verdadeiro na sombra, igualmente o é à luz do dia. Toda religião pretende ter a posse exclusiva da verdade. Preconizar a fé cega em relação a uma questão de crença é confessar sua impotência em demonstrar que se tem razão. Diz-se vulgarmente que a fé não se prescreve. Daí muitas pessoas dizerem que não têm culpa de não terem fé. Sem dúvida a fé não se prescreve, e o que é mais justo, não se impõe a fé. Não. Ela não é passível de ser prescrita, mas de ser adquirida. E não há ninguém a quem seja recusado possuí-la, mesmo entre os mais refratários. Falamos das verdades espirituais fundamentais, e não desta ou daquela crença particular. Não cabe à fé ir buscar as pessoas, mas cabe a elas irem atrás da fé, e se a procurarem com sinceridade, irão encontrá-la. Tende como certo que aqueles que dizem: não pediríamos nada mais do que acreditar, mas não podemos, dizem-no dos lábios, mas não do coração, pois dizendo isso fecham seus ouvidos. As provas, no entanto, avolumam-se em torno deles. Por que, então, recusam-se a vê-las? Em alguns é devido à desatenção, em outros ao medo de ter de mudar seus hábitos. Na maioria é devido ao orgulho, que se recusa a reconhecer um poder superior, porque seria preciso que se inclinasse diante dele. Em algumas pessoas, a fé parece de certa forma inata, uma faísca é suficiente para desenvolvê-la. Essa facilidade em assimilar as verdades espirituais é um sinal evidente do progresso anterior. Noutras pessoas, ao contrário, essas verdades só penetram com dificuldade, sinal não menos evidente de sua natureza atrasada. Os primeiros já acreditaram e compreenderam. Trazem renascendo a intuição do que sabiam. Sua educação está feita. Os segundos têm que aprender tudo. Sua educação está por fazer e se fará.
e se não terminar nesta existência, terminará numa outra. A resistência do incrédulo, é preciso admitir, muitas vezes deve menos a ele que à maneira pela qual as coisas lhe são apresentadas. Para a fé, é preciso uma base, e essa base é a perfeita compreensão daquilo em que se deve crer. Para crer não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. A fé cega não é mais desse século. Ora, é precisamente o dogma da fé cega que origina, hoje em dia, a maioria dos incrédulos, porque ela quer se impor e exige abdicação das mais preciosas prerrogativas do homem, o raciocínio e o livre-arbítrio. É sobretudo a essa fé que resistem os incrédulos, e sobre a qual é verdadeiro dizer que não se prescreve. Não admitindo provas, ela deixa um vazio no espírito do qual nasce a dúvida. A fé raciocinada, aquela que se apoia nos fatos e na lógica, não deixa atrás de si nenhuma obscuridade. Acredita-se porque se tem certeza, e só tem certeza quando se compreendeu. Eis porque ela não se dobra, pois não existe fé inabalável senão aquela que pode olhar a razão face a face em todas as eras da humanidade. O Espiritismo conduz a esse resultado, triunfando sobre a incredulidade todas as vezes que não encontra oposição sistemática e partidária. Bom, então nós estamos conversando sobre fé. A gente procurou até fazer uma leitura um pouco mais pausada, porque esse texto é um texto muito abrangente. Ele traz indicativos para que a gente possa observar o nosso estado atual, observar o estado da nossa fé e principalmente olhar o que é necessário que a gente realize para ter essa estrutura, né? E a gente, quando olha para essa questão de raciocinar, né, dessa condição que Deus deu para nós, né, dessa liberdade do raciocínio, é algo que a gente às vezes não tem percepção da importância disso. Porque quando a gente pode raciocinar sobre algo, a gente pode debruçar-se sobre qualquer coisa que seja e procurar fazer com que aquilo seja compreensível, é um avanço para a criatura, não só no sentido intelectual, mas principalmente no sentido de se aproximar de Deus. Porque quando a gente vai desenvolvendo essa fé que a gente está conversando especificamente no dia de hoje, né, a gente se liga mais a Deus, e esse é o papel da religião, é o papel da gente ligar-se cada vez mais a Deus. Mas quando a gente tem essa compreensão que a doutrina espírita traz, como ele fala aqui, situa a criatura nessa proximidade do Criador, comprovando a existência dele, mas principalmente fazendo com que tudo aquilo que a gente está vivenciando no nosso dia a dia, tudo aquilo que a gente necessita, né, para nossa progressão viver, a fé ela abre cada vez mais o acesso a isso. Mas uma fé que ela não é fruto de compreensão,
ela vai gerando incertezas com o passar do tempo, porque se a gente não tem essa compreensão, o passar do tempo, não estou dizendo uma existência, né? Ele mesmo está colocando aqui, são as várias existências onde a gente se entrega a algo, né? E muitas vezes não tem razão, né? Aplicada àquele entendimento. E eu achei interessante que aqui ele fala, né, que a gente já está na época que ele trouxe para nós, né, que a fé cega, ela não é mais desse século, porque a gente vê o mundo material e vê que nos últimos 200 anos, toda a progressão material que houve devido ao desenvolvimento mesmo da inteligência das criaturas, a busca pela compreensão de tudo que está ao nosso entorno, e isso persiste até os dias de hoje, né? A gente olha para a medicina, olha para tudo que tem no mundo, a gente vê a importância que tem o desenvolvimento mental das criaturas. Talvez a maior parte dos nossos problemas hoje em dia seja a ausência da moral mesmo, né? Porque esse desenvolvimento que a gente tem, a gente já deveria levar ele também para o lado moral. E eu vejo que às vezes a gente faz uso de tantas oportunidades, de tanto progresso para a gente cada vez mais ser um delinquente em relação às leis divinas, né? Desobedecendo às leis divinas. Quantas oportunidades não são dadas para nós, aonde a gente já pode moralmente avançar, mas a gente fica preso na moralidade, né? A gente vê, pegar um exemplo, né, a questão da criminalidade, né, onde a gente não consegue se enxergar como irmãos e acaba cometendo atrocidades, coisas que é fruto de uma barbárie mental, né? É uma barbárie que está instituída, né? Porque quando alguém ceifa a vida do outro, né, e não importa qual seja o motivo, é um estado bárbaro na mente da criatura, né? Uma criatura que ainda se deixa levar pela barbárie. E, obviamente, né, uma criatura que não consegue entender a fé, né? Por quê? Porque quando a gente vê, né, essa base que ele está trazendo para nós, que a doutrina espírita fortalece a fé, a gente vê que a doutrina espírita, além de fortalecer a fé, ela descortina a vida futura, né? E uma criatura, por exemplo, que ceifa a vida de outra criatura, ela muitas vezes não tem essa noção de continuidade, noção de vida futura, e aí comete esses atos, né? E se comete esses atos, obviamente não vai estruturar essa base da fé na sua intimidade e vivê-la. Então eu vejo que às vezes a gente é extremamente inteligente para realizar o mal, mas muitas vezes a gente não usa essa inteligência para frear o mal e potencializar o bem em todos nós. A gente, com o passar dos tempos, tem se desenvolvido, mas tem voltado muito mais para essa parte material, né? E é interessante porque ele coloca aqui para nós que a fé não vai ser algo que um vai transferir para o outro, né? Você tem que fazer a sua construção, né? Cabe a cada um de nós, né, realizar esse movimento. E quantas vezes a gente tem deixado de lado esse movimento tão importante?
a gente acaba delegando tudo para que um momento acabe acontecendo da gente se transformar. Mas agir dessa forma é muitas vezes semear dor, semear sofrimento, onde a gente poderia avançar de outra forma. E é interessante porque ele cita muito essa questão de hereditariedade aqui, né? Onde nós vamos colhendo os frutos do nosso passado. Então a gente que está agora, né, com essa oportunidade da doutrina espírita, a gente tem que procurar trabalhar para fazer essa consolidação de uma fé raciocinada, porque em outras existências isso vai estar inato em nós, né? E óbvio, né, que quando a gente tem algo que é inato, às vezes uma palavra dispara esse gatilho e faz com que a gente leve para a prática, né? E quando a gente vive momentos de extrema dificuldade, essa prática, esse grande, né, valor, que é uma construção tão importante da fé, vai fazer com que a gente consiga passar por qualquer situação da forma correta. Porque às vezes a gente acaba falindo, né? Acaba deixando de lado aquilo que a gente já poderia viver e avançar, né? Então, simplesmente acreditar sem compreender não vai fazer a gente avançar, né? Não vai fazer a gente progredir. Mas se a gente começar a compreender, e o Evangelho ajuda bastante a gente a fazer isso, a gente com certeza já vai começar a colher os frutos, né, desse desenvolvimento nessa atual existência. E aí a gente pode ir amplificando, até a hora que essa construção ela vai nos alimentar, né? E aí a gente vai conseguir fazer aquilo que Jesus falou, né? Se a gente tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente moveria as montanhas. Mas óbvio, né? Ninguém está preocupado em mover as montanhas que não sejam as nossas montanhas íntimas, aonde a gente às vezes esbarra em pequenas dificuldades no dia a dia e a gente acaba sucumbindo, fruto obviamente dessa ausência da fé raciocinada na nossa mente.